A paz do Senhor Jesus. Tudo isso é apesar de mim, né? Porque se fosse... Vocês poderiam estar aqui no meu lugar, são muito melhores do que eu. Eu fiquei muito emocionada porque o Espírito Santo me trouxe à memória aquele dia. Né? E eu lembro que minha mãe falou que... Minha mãe está aí, eu nem vi minha mãe. Cadê minha mãe? Te amo, mãe. E ela falou assim, vai vir um pessoal aqui. Eu fiquei muito brava. Falei, ai, que saco, vai vir um pessoal aqui. E aí eu arrumei a casa daquele jeito, né? E eu lembro que a gente tinha acabado de mudar que nós morávamos na Lapa, né? Eu morava na Lapa. E eu tinha acabado de me mudar para a Zona Sul, né? E a gente não tinha, né? Só tinha uma cama, dormia no chão. Tava todo mundo se ajustando, né? Depois da separação dos meus pais. E eu lembro que eu arrumei a casa e eu falei, olha, eu vou ficar na rua, eu não vou receber ninguém, não sou obrigada. E aí eu fiquei na rua, e aí deu 7 horas, eles chegaram acho que em média umas 6h30, 7 horas, aí deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas da noite. Eu falei, meu Deus, não dá para me ficar na rua muito tempo, né? Aí quando foi umas 11 horas da noite, eu entrei. E eu lembro que a pastora chegou com tanto carinho, tentando falar, eu falei, não quero ouvir. E eu falei, né, aquela frase, né, que eu não pretendo reproduzir, graças a Deus. E, enfim, eu estou aqui hoje, né, apesar de mim, né, e fui incumbida pelo Espírito Santo de compartilhar algo. E ontem foi me dado uma direção para me dormir. Né? O Senhor falou assim, dorme e só abre a sua boca. E foi isso que eu fiz. Né? Não passei a madrugada preparando a palavra, eu cheguei em casa, né, dormi, e quando eu acordei hoje, o Senhor... E eu falava assim, o Senhor vai falar em sonhos, né? O Senhor vai falar em sonhos, e tá eu lá. E eu sonho muito, e eu não sonhei em nada essa noite. Eu não sonhei em nada. Eu falei, meu Deus. E aí o Espírito Santo falou isso, né? Eu pensei em levar para outro lado, mas o Espírito Santo falou para me falar disso. E o tema dessa ministração é, o que fazer enquanto eu estou esperando? A nossa vida ela consiste em esperar, né? Nós esperamos para nascer, nós esperamos para crescer, nós esperamos para entrar na escola, esperamos para nos formar, para entrar na faculdade. E tem uma palavra que o Espírito Santo está ministrando muito no meu coração, desde janeiro, né? Nós entramos no SING, desde dezembro, nós entramos no jejum de 40 dias sem internet, sem redes sociais. E o Espírito Santo, tudo que eu ia ouvir um louvor, eu ia ver uma palavra, eu ia assistir um filme cristão, vinha essa palavra no meu coração. E eu quero falar aqui que está escrito em Eclesiastes 3:1, que fala assim, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo no céu. E eu vou falar alguns versículos, não vou só basear nesse, mas esse é o versículo-chave, né? Igual a gente faz com as crianças, versículo de memorização é esse. E no grego existe a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca, que dá origem ao cronômetro. Em nossas palavras, são o nosso tempo, a nossa hora. E existe também no grego a palavra kairos, que é o tempo de Deus. Né? E o que acontece com esse tempo? Às vezes nós fazemos uma confusão, porque nós queremos misturar o nosso tempo, que é o Cronos, junto com o tempo de Deus, que é o Kairos, né? E há essa confusão. E eu vou compartilhar algumas coisas da minha vida, mas vai ser no decorrer do tempo, do que eu tive que esperar, né? E estou esperando até hoje, e nós estamos esperando Jesus voltar, né? Então é uma espera constante. Mas o que você vai fazer enquanto Cristo não volta? Você vai ficar sentado esperando Cristo voltar? Ou você vai arregaçar as suas mangas e trazer mais pessoas para subir junto com Ele? Né? E houve um homem na Bíblia que ele não esperou, que foi o rei Saul. O povo de Israel, eles queriam um rei, né? Ele pediu para Samuel que queria um rei, Está lá em... Nossa, eu escrevi Salmos, em Reis. Isso, obrigada. 1 Samuel, eu acho que eu confundi, eu escrevi Salmos. Enfim. Enfim. Mas eu deixei aqui marcadinho. Né?
Eu anotei Salmos, mas coloquei o capítulo e o versículo certo, né? E, enfim. E aí o povo pediu esse rei, né? Ah, eu quero um rei para governar. E aí Samuel falou assim, como assim? Aí foi falar com Deus. Aí Samuel falou assim, mas eles estão pedindo um rei, não chegou o tempo. Aí Deus falou assim para Samuel, não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, porque Samuel já estava ficando velho, aí o povo entrou, né, em desespero, uma hora ele ia morrer, como ia ser do povo, e pediram um rei. E aí o Senhor, né, você está curioso para saber, né, vai ler a Bíblia, vai ler lá em Samuel, para você entender tudo o que aconteceu. Mas o que me chamou a atenção? Foi uma escolha do povo, num tempo que não era ainda. Deus ia levantar um rei, mas ainda não era o tempo de ser levantado este rei. E aí levantou Saul. E aí, o que o Saul fez? Ele ofereceu um sacrifício que ele não tinha que oferecer. Ele esperou durante 7 dias. Ele esperou 7 dias. Só que aí ele ficou desesperado, porque ele viu as pessoas, né, saindo. E o que ele fez? Ele entregou o sacrifício que era para Samuel entregar, não era para ele. Mas para pensar, ele já esperou 7 dias. 7 dias foi o quê? O tempo de Deus. Certo? Só que aí, o tempo de Deus não é meu tempo. Era somente alguns minutos, algumas horas, ele entrou em desespero. E aí que entrou o tempo dele, que é o Cronos. E aí ele entrou em desespero, o que ele fez? Se sacrificou. E aí na palavra, eu vou ler somente um pedaço. Sou eu? Que está assim, né? 1 Samuel 13, eu vou ler somente do 8 ao 14. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, traga-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, mas ele tinha acabado de oferecer o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto. Está muito alto aqui. Tem como abaixar um pouquinho? Por favor. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar Samuel e perguntou, o que foi que fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, tem outras traduções que falam no tempo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Nicas, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não substituirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja o príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E parando para pensar, quem aqui tem promessas? Quem aqui está esperando as promessas? Mas existe um tempo para as promessas se cumprir, certo? Saul tinha que ter esperado somente alguns minutos, mas ele se desesperou com o tempo, eu já esqueci a palavra, Cronos, que é o nosso tempo, que é o nosso cronômetro, que é o nosso relógio, e ele entregou algo que ele não tinha que entregar ainda, era para ele entregar junto com o sacerdote. Então ele fez a vontade de Deus? Porque lá em Eclesiastes 3 fala assim, há tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu. E há tempo de plantar, e há tempo de se arrancar. Não era o tempo dele entregar, era o tempo dele esperar. E aí nós temos Saul como exemplo de que não esperou o tempo de Deus e teve o que teve. E aí você está curioso para saber o que aconteceu com Saul? Termina de ler a história. Mas ele foi substituído, o que era para ele viver, ele não viveu. Teve que levantar outra pessoa no lugar dele para viver aquilo que era para ele viver e a sua família.
Não foi nem a sua linhagem que continuou, porque antigamente era assim, era seu filho que assumia. Não, foi literalmente uma linhagem totalmente diferente. E Saul era bonito, viu? Aqui na Bíblia fala que não tinha homem mais bonito do que Saul. Eu descobri isso hoje, lendo. E aí, mas também existe várias pessoas que esperou o tempo de Deus. Tem José. José esperou o tempo. Acho que fui eu, perdão. José esperou, tá bem altinho. José esperou o tempo de Deus, né? E ele sofreu muito. Ele poderia ter desistido. O Senhor deu uma promessa para ele. Ele teve um sonho, o Senhor falou com ele. Só que logo em seguida, o que ele foi? Foi vendido pelos seus irmãos. Foi feito como escravo. Aí veio a mulher endemoniada do patrão dele. Queria se deitar com ele, não se deitou. Por ele ter feito a vontade de Deus, ele foi preso. Ao contrário, né? Mas foi isso. Por ele não ter feito a vontade de Deus, ele foi preso. E aí lá, ele ficou na cadeia muito tempo. Mas ele poderia falar, o Senhor me deu uma promessa. O Senhor me deu um alvo. E o que eu estou fazendo aqui? Só que a espera, ele é um processo. Existe um processo para se alcançar aquilo que Deus te chamou. Hoje, eu, Maria, quando eu me converti, quando eu comecei para a igreja, o pastor falou assim, você vai ser uma líder da nossa igreja, né? E aí, beleza, eu falei, né? Ninguém muito acreditava muito em mim, né? Tipo assim, na escola, as professoras, eu era bem zoadinha, né? As pessoas não acreditam, eu fico feliz quando eu falo que eu aprontei horrores, as pessoas não acreditam. Não imagina, acho que eu sempre nasci na igreja, e é bom, né? Porque ficou para trás. E eu era muito terrível, eu vivia na diretoria. Eu repeti de ano, né, chamaram a minha mãe em maio, falou, não adianta sua filha vir mais para a escola. Ela já repetiu, ela não tem jeito, deixa para lá. Uma professora falou que o meu futuro era pilotar fogão. E foi isso que eu, né? Então, assim, perdi esse um ano e enfim. Mas tudo o que eu passei também foi uma espera para chegar aonde Deus quer me levar. Talvez para chegar até aqui, ou porque tem promessas, eu alcancei uma, mas tem outras que precisam ser alcançadas, né? E José alcançou o que ele precisou, né? Ele se tornou governador. Né? E Deus deu esposa, deu filho, restituiu, mas ele teve um processo. Agora você para pensar, vamos falar de Jesus. Jesus foi enviado por quem? Por Deus. Mas me diz, por que Jesus teve que, se Jesus já sabia, se ele já sabia que ele tinha que morrer, se ele já sabia que ele tinha que se entregar, se ele já sabia, desde que ele nasceu, a mãe dele já sabia, porque ele teve que esperar até 30 anos para começar seu ministério. Me explica isso. Ele já sabia, mas ele teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério. Porque o Senhor estava, é um processo, o Senhor estava o ensinando, o tratando, né? Porque, querido, vamos ser sinceros, é morrer, cara. É morrer por gente que nem nasceu ainda. Você está entendendo? É complicado, né? Aí tem uma pessoa que é ignorante com a gente não tem coragem de virar a outra face. Jesus morreu, né? E ele esperou 30 anos e cumpriu o seu propósito nos 3 e morreu. E hoje eu e você estamos aqui porque ele pagou o preço que era por mim e por você. Né? E a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que teve que esperar. Nós temos Ruth, né? Que teve que esperar para encontrar o seu Boaz. Estou mentindo? Nós temos Jó, que teve que esperar o processo, né? Ainda com a esposa abençoada, né? Para não falar outra coisa. Linguaruda, mandou ele amaldiçoar o Deus e morrer. E aí ele teve um processo para ele receber a restituição dele. Para ele receber aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, ele teve que esperar. Só que ele não esperou sentado. É isso que eu queria que nós entendêssemos hoje. Nenhum dessas pessoas esperou sentado a sua promessa, ou seu alvo, seu propósito se cumprir. Ele trabalhou.
né? Ele foi aprender. A gente tem Jesus estava conversando com os mestres, né? Os escribas. Ele estava se preparando para ele morrer. José estava se preparando para governar. Agora me diz, se tivesse dado para José, quando ele teve um sonho lá, para governar, ele teria feito o que ele teria feito? Ele teria poupado os 7 anos lá, para nos 7 anos de fartura, né? Fartava tudo, igual o paizão fala. Ele teria tido essa sabedoria, esse entendimento, essa sensibilidade, porque foi uma sensibilidade. Né? São 7 anos, eu vou poupar, mas vão vir os 7 anos. Só que ele teve essa sensibilidade. Então, todos nós, eu e você, nós temos que aprender a esperar. Sim, correto. Mas o que você vai fazer enquanto você está esperando? Jesus está voltando. O que você vai fazer enquanto Jesus não volta? Eu já tenho a minha salvação, eu vou para o culto todo domingo, sou fiel na célula, até discipulo. Né, participo do ENFA, e aí? É só isso? Né? E existe a Bíblia está recheada de versículos. Isaías 41 fala, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui não está falando para ele esperar? Mas o que está falando também? Que eles andam, mas não se cansam. Então significa que eles estão trabalhando. Né? E existe muito, Salmos 30, 18, Salmos 130, 5 e 6, Tiago 5, 7 e 8, 2 Pedro 3, 9, Tiago 5, 11, Provérbios 3, 5 e 6, Salmo 37, 34 e Provérbios 20 e 22. São todas palavras que falam que nós temos que esperar no Senhor. E os benefícios desta espera, né? E agora eu vou contar um pouquinho, né, do meu testemunho. Né, Maria, o que você está falando para esperar aí? Eu fui uma jovem, né? Como me converti com 16 para 17 anos. Né? Aí, meu sonho andasse qual que era? Casar. Sempre tive esse sonho, apesar, né? Porque muitas pessoas veem que não deu certo com seus pais, com suas famílias e querem não casar. Eu, pelo contrário, eu queria casar. Né? E aí eu cheguei na igreja com esse pensamento, Deus, né, vou casar. Não pensava em estudar, não pensava, né, em ser líder, eu pensava em casar, em ter um relacionamento, porque eu amava a família, eu achava o máximo família. Não era simplesmente para ter um marido, mas era para você, porque você não está só. É muito bom. Porque quando você está prestes a cair, a pessoa te levanta. E é vice-versa, você incentiva. Passamos por tantas coisas na minha vida, nesses 5 anos de casamento, né? Que eu e meu esposo temos. E é tão bom. Eu solteira, meu Deus, não era assim. Eu tive as minhas lutas como solteiras. E aí eu me converti e foi me feito uma promessa, né? O pai fez, que eu seria uma líder. Tudo bem, eu ia ser uma líder. Eu não pude esperar de mão beijada essa liderança. Então, o que eu fiz? Eu fui me santificar. Eu fui buscar a Deus. Eu morava no Vila Natal e a gente era lá do Lucélia. Eu ia andando. O culto era 6 horas, eu saía 10 para as 5 de casa e ia andando. Acabava o culto, eu voltava andando. E isso não foi só um tempinho, foram vários. Aí fala assim, queridos, hoje, graças a Deus, eu tenho meu cunhado que me dá carona. Sempre o Senhor manda uma carona. Isso. O paizão lembrou mesmo. A gente fazia o curso, começou o curso, né? E a gente ia de manhã, 8 horas da manhã, andando. Ficava até 11h30, meio-dia na igreja, depois voltava andando. Chegava em casa 1 hora, mais ou menos, meio de 40, 1 hora. Comia alguma coisa, dormia. Quando era 4 horas, acordava, se arrumava, ia para a igreja andando e voltava. E aí tinha aqueles cultos especiais. Né? Teve algumas vezes aquele culto que o pastor falou assim, 10 horas da noite,
o Senhor ainda quer falar mais. Quem quiser ir embora, vai. Você acha que eu ia me embora porque eu tinha que voltar andando? Eu não. Eu, o AD, que na época nem sonhava em casar com ele. Meu Deus, não sonhava. O Ruel e nós três voltavam andando, porque nem sempre tinha carona. Nem todos os irmãos tinham carro, a nossa igreja era menor. Tinha muitos irmãos que moravam longe. O Douglas e a Júlia moravam muito longe. E, enfim, muitas situações, né? Que não cabia lhe dar carona. E hoje, meu Deus, está muito fácil vir para a igreja. Tem Uber, tem o ônibus. Eu, por muito tempo, tinha o passe livre da escola, da faculdade. Então, nem condução eu pagava. Então, sempre o Senhor sustentou. E foi nessas caminhadas que eu, com meu esposo, a gente foi se conhecendo, foi conversando, foi aprendendo. E aí começava a ir para as células. As células não eram do lado da minha casa, porque quando a gente começou, nós estávamos aprendendo. Então, eram células de mulheres, células de homem. A minha célula era aqui no Lucélia. Então, eu andava 1 hora para ficar 1 hora na célula, para voltar 1 hora depois. E eu era fiel, não faltava. Então, eu tive que esperar. Aí, hoje, esperei meu casamento. Para quem não sabe, eu e o AD, infelizmente, nós não conhecemos o romance real quando nós tivemos um relacionamento. Na época era namoro com um propósito. E aí foi a minha primeira espera sentimental, Porque eu sempre quis casar, só que o Espírito Santo sempre ministrou. Mateus 6:25. Não andeis ansiosos com coisa alguma. O que andeis de vestir, o que andeis de comer. E a palavra fala muitas outras coisas. Se ele veste os lírios do campo, não vai vestir vós, que são muito mais superiores. E, enfim, então eu descansei nessa palavra, descansei em Salmos 41, que é esperar com paciência no Senhor, e Ele inclinará e ouvirá o meu grito de socorro. Então eu tirei o meu foco daquilo que a minha alma queria e coloquei o meu foco naquilo que Jesus queria. E eu fui a última da minha casa a vir para a igreja, Eu tenho 2 irmãs gêmeas, Tenho meu pai, minha mãe, e aí eles vieram e todo mundo veio, e vinha minha tia, vinha meu primo, vinha não sei quem, e era muita gente. Aí foi um saindo da igreja, um indo para outra igreja, por situações da vida. E eu permaneci, eu falei, não, eu vou porque eu não estou indo por causa de ninguém, eu estou indo por amor a Jesus, Ah, por que você não arrumou uma igreja perto da sua casa? Porque o Senhor me chamou aqui. Então, não tinha como eu ir para outro lugar. Não tinha como eu não fazer a vontade de Deus. Porque tudo isso era um propósito, era um ensinamento que o Senhor queria. Eu já cheguei na igreja suja de lama, porque estava chovendo. Eu já tive que passar por culto toda molhada. Já aconteceu uma vez chovendo, caiu o poste, eu tive que voltar para casa. Então, foram muitas situações de aprendizagem para me chegar aonde eu tinha que chegar. Foram tempos de espera. Teve uma época que minha mãe me proibiu de ir para a igreja. E me mandou lá para a casa do meu pai, na Lapa. Aí, o que eu fazia? Eu vinha para o culto. Aí dormia até uns dias na casa dos pastores. Aí o Douglas e a Júlia me deixavam lá no Socorro. Eu chegava lá na Lapa 11h30, eu morava na Lapa de Baixo. E para quem não conhece, existe 2 estações, Tem a da Lapa de cima e a da Lapa de Baixo. Para você vir da igreja, você tem que descer na Lapa de cima. E passa por um lugar muito perigoso, que é entre o terminal, que é uma ponte dos moradores de rua. Aí eu passava por um túnel. Não sei se vocês já ouviram falar do túnel. Existem 2 túneis. Existe o túnel grande e o túnel pequeno. Eu morava do lado do túnel pequeno, que era do lado dessa estação. E eu tinha que andar, passar por esse túnel escuro, muitas vezes não tinha luz, Não tinha celular na época, então não tinha como, eu não tinha, meu celular quebrou, não era como é hoje. E eu não tinha como avisar, pai, eu estou chegando, vem me buscar. E, enfim, eu fiz isso durante um tempo, até minha mãe, ver que eu precisava de Jesus mesmo, que eu não ia abandonar, não tinha como, não era uma opção abandonar Jesus. Na minha vida não era uma opção. E não tem que ser uma opção na sua vida. Porque se o Senhor falou que eu ia ser uma líder, por que eu estou passando por tudo isso? Deus fez uma promessa na sua vida. Aí nós, muitas vezes nossa alma quer desistir. Não chegou, e aí desanima. E aí acaba não cumprindo aquilo que o Senhor queria para cumprir na sua vida, ou atrasa, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Nós não temos que andar com o tempo cromos, nós temos que andar com o tempo kairos, porque eu não sou daqui, você não é daqui, nós somos do céu. E nós andamos conforme o céu anda. Glória a Deus. Então, eu e você, a gente tem o tempo
Cromos somente para nos organizar, porque a gente tem que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que cumprir horário, somente para isso. Mas eu e você, nós vivemos o tempo de Kairós. E aí eu conheci o AD, né? A gente começou a olhar a gente era amigo, nós éramos muito amigos, né? O Wellington que nos apresentou, para quem não sabe, eu conheço o Wellington há muitos anos, eu não vou falar, porque eu tô 30 anos, gente, meu Deus. Eu tô 30 anos, então eu conheço o Wellington uns 18 anos, mais ou menos, desde os meus 9 anos de idade. E o AD estudava com o Wellington, né? E a gente morava no mesmo bairro, estudava na mesma escola, e a gente não se conhecia, porque Deus queria que nós nos conhecêssemos aqui, né? E eu me converti em setembro de 2008, e ele se converteu em setembro de 2009. E a gente começou a gostar, e conversamos com o paizão, né? Na época, né, a gente estava começando com um discipulado, não tinha muito isso. Na célula estava, né, gerando. E aí a gente conversou com a pastora e com o pastor, e eles falaram, espera. E aí foi a nossa primeira espera, né? E aí nós esperamos. Só que a gente esperou e ficamos bravos, nós esperamos e continuamos a fazer aquilo que a gente tinha para fazer. Começamos a aprender de célula, e esperamos 6 meses até vir, né, o martelo. Podem namorar. E aí nós, né, só que aí veio uma direção. Meu pai e minha mãe, eles não se falavam na época. Era muito difícil, né, meu pai e minha mãe ficarem juntos. E o pastor falou, você vai ter que ajuntar, conversar com o pai e a mãe da Maria. Aí o AD, meu Deus, como eu faço isso? E aí o AD foi lá na Lapa, conversou com meu pai, pediu para ele ir lá na casa da minha mãe, e ele foi. E aí foi a primeira bênção que o AD conseguiu, né? Nós conseguimos, meu pai e minha mãe estarem juntos sem brigar, né? Hoje eles são super amigos, às vezes minha mãe até trabalha lá, ajuda no restaurante, graças a Deus. E começamos, né? E aí, 1 ano de namoro. Noivamos, né? Com 1 ano, conhecemos um romance real. E aí, o pastor não sabia o que fazer com a gente. Ele falava, eu não sei o que fazer. Ele não chegou em nós. Ele, vai ter uma ministração, sejam guiados. Tipo assim, né? Seja guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que fazer. A gente já tinha móveis, já tinha data marcada para o casamento. Isso era em 2011. Nós começamos, né, a ter esse relacionamento. E aí nós decidimos entrar no romance real, né? Do jeito que a gente tinha pulado várias etapas, mas... E aí, se você não beija, você conversa. Se você conversa, você briga. E eu e o AD começamos a brigar muito, de dar testemunho. Só que tanto eu quanto ele, a nossa prioridade sempre foi Jesus. Assim? Sempre foi Jesus. Então, assim. Tá bom. Assim? E nós... Assim, paizão? E nós decidimos entrar no romance real. E aí nós começamos a brigar muito, foi dada uma direção. Separa. Separa. Tá bom. Não, tudo bem. Mas se eu errar, o senhor fala de novo. É assim, né? E aí nós terminamos, né? Nós terminamos em 2012, março de 2012. E aí, queridos, Deus tinha me dado uma promessa que eu iria casar. Que eu iria casar com o AD. Deus tinha falado, né? Eu lembro que uma vez o Senhor usou a pastora Adriana e falou que eu e o AD, aí falou uma promessa que nós tínhamos, e eu falei, aí nós terminamos. E foi muito difícil. Eu confesso para vocês que foi muito difícil, né? Toda essa espera, do jeito que também nós terminamos. A família ficou em cima, a igreja ficou, porque tinha muita gente que queria que eu e o AD casassem, e ficava, né? A Ângela, né, não está aqui? Cadê ela? Ela falava, eu só vou te dar as coisas se você casar com a AD. Se você não casar com a AD, eu não vou te dar nada. E, enfim, não é isso que eu quero atentar. E nós nos separamos, e eu fui estudar, fui fazer faculdade. O AD foi fazer faculdade. Eu já era líder de célula, eu multipliquei minha célula 2 vezes. Eu multipliquei minha célula, a segunda multiplicação mais 2 vezes, me tornei supervisora. Então, o que eu fiz? Eu fiquei parada. Deus tinha feito uma promessa que eu iria casar. Mas eu fiquei parada, eu fui fazer a vontade de Deus, fui ser tratada. Aí, quando foi em 2014, foi feita uma promessa... Assim...
E aí foi feita, né, essa proposta de para nós voltarmos, né? Porque via que a gente se gostava muito e chegou o tempo. E eu fiquei com medo. Eu lembro que eu disse sim, eu fiquei com medo, né, pastora? E o MDA ficou revoltada. Adê, desiste da Maria. Desiste, ela não sabe o que ela quer, enfim. Só que não, porque o Senhor falou o que comigo? Como você quer casar, como você quer ser uma esposa, você quer um marido se você não sabe ser uma esposa? Porque eu morava com o meu pai, né? Aí quando a gente mora com o seu pai, você limpa a casa quando você quer, você lava a roupa quando você quer. Eu trabalhava, eu estudava, né? Na época eu morava com a minha mãe, né? Aí depois fui morar com meu pai. Então eu tinha minha mãe, eu tinha minhas irmãs. Já que eu estudava, eu lavava um banheiro dia de sábado e achava que era o suficiente. Mas depois que eu casei, eu não tenho mamãe, eu não tenho papai, eu não tenho ninguém, né? E aí o Senhor me levou para morar com o meu pai. Foi eu e ele, né? Meu pai era meu pai, mas eu que tinha que cozinhar, eu comecei a lavar roupa. E foi um tempo que eu tive que passar, esse 1 ano e meio que eu tive que passar morando com o meu pai, porque o Senhor precisava me ensinar a ser uma esposa. Eu tive um processo para chegar até o dia do meu casamento, né? E, queridos, muitas pessoas não acreditaram em mim. Falaram que eu não ia, que meu marido ia passar fome, enfim. Mas... né, falaram que minha casa ia ser um pouquinho suja, mas eu não era porca, eu era desorganizada. E como eu tinha quem fizesse, eu não precisava me preocupar. Então, você jovem que quer casar... né, vai se preparar a ser esposa, vai aprender a ser submissa. Marido, vai aprender a pagar uma conta, porque só pagando uma continha de água, jovem solteiro que quer casar, não ajuda não. Vai ver o mercado, os meus discípulos quando casou, eu levei eles no mercado. Não foi, Thay, Dogão? A Thay, cadê a Thay? Não foi não, Thay? Não levei, o Dogão foi uma vez. Não levava você no mercado, não? Hudson e Bruno eu levava, porque tem que aprender quanto é as contas de casa. Porque, querido, R$200 não compra nada. Não compra. E você achando que você dá R$100 para o seu pai e para sua mãe é suficiente. Não é. E você tem que pagar aluguel, se você não tiver uma casa. Porque eu e o Adê, nós não nos preparamos antes. Por falta de ensinamento e tantas outras coisas. E chegou o dia do meu casamento. Eu casei. E foi um propósito. Foi um processo para chegar... Eu me converti em 2010 querendo casar. Mas eu casei em 2016. Foram 6 anos para chegar à minha promessa de que eu iria casar. Foram 6 anos de processo. Aprendendo. Aprendendo a ouvir. Aprendendo a morrer. Porque depois que você casa, você aprende a morrer. Se você não está morrendo no seu casamento, você está errado. Porque você aprende a morrer, você aprende a ceder. Né? Muito... Muito. Igual um domingo agora. Não tem dinheiro para comer, eu tenho que cozinhar. Eu estou com morrer para minha carne, né? Como eu morro todo dia para fazer comida, que a pessoa não gosta muito, né? Mas a gente cozinha, né? Tem que cozinhar, a gente morre. Né? A gente gosta de limpar a casa. Cada esposa tem. Eu gosto de limpar a casa, eu prefiro, né? E, enfim, e foi um processo de espera até os 6 anos do casamento. E Deus honrou. E Ele fez tudo conforme Ele queria. Só que minha data, o meu Cromos, era 2012. Era novembro de 2012. Eu ia casar em novembro de 2012. E aí Deus falou, esse não é o meu Kairos, esse é o seu Cromos. E o seu Cromos não está conforme a minha vontade. Agora me diz se eu tivesse casado em 2012. Eu acho que eu não estaria divorciada, porque eu duvido meus pastores, meus discipuladores deixar. Tipo assim, eles iam fazer de tudo para não. Mas olha, ia ser trancos e barrancos. E casei. E aí foi uma bênção, Deus me deu tudo. Meu casamento foi aqui na igreja, foi lindo, queridos, foi lindo. Eu gastei 4.500 somente isso, porque Deus me deu todo o resto. Tudo que vocês imaginam, Deus mandou. Foi o segundo, o primeiro foi o da Sá. Mas foi o primeiro, né? E foi o último casamento como projeto ID, né? E o Senhor fez, e eu casei, e aí você passa pelas provas. Meu marido ficou desempregado. Foram 9 meses de processo de desemprego.
E eu trabalhava num lugar muito difícil, queridos, eu não ganhava nem um salário mínimo. Então, imagina, você pagar aluguel, você não ganhar nem R$ 900. Eu não ganhava e trabalhava muito. E quando o Ade arrumou um emprego, eu achei que era o tempo de eu sair. Vou sair, e o que o Senhor falou no meu discipulado? Não é para sair. E eu tive que esperar mais 1 ano e meio, trabalhando. E aí, saí com todas as honras que você imagina no meu trabalho. Eu fui lá em janeiro, eles falaram, bem que você podia estar grávida para ter que voltar a trabalhar. Porque eles não queriam que eu saísse, mas eu precisava. E foram muitos tempos que eu tive que passar e que você tem que passar. Enquanto eu tive que esperar algumas promessas do Senhor me cumprir, eu me dediquei ao que tinha. Gente, eu trazia pessoas nos ativados, na época não era ativados, né? Era jovens com propósito. E agora você vê os ativados, cadê os jovens? Vocês trazendo vidas? Nós tínhamos desafios pessoais. Você tem uma promessa. Quem quer ser pastor aqui? Mestre, apóstolo, evangelista, profeta. Quem quer ser servo? Porque independente do título, nós somos servos. Eu não comecei liderando, eu comecei lavando igreja. E eu esqueci o nome dela. A Andréa não tá para mentir, era todo domingo, viu? E tinha dias que a gente lavava a igreja, não era aqui na sexta-feira. E não tinha como eu voltar para casa, eu tomava banho na igreja, no banheiro da igreja para vir. Então, o que eu quero falar aqui é o que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando. Vai trabalhar. Vai se dedicar a Jesus. Vai forjar o teu caráter, porque nós precisamos, porque se você está na igreja e está aqui há 1, 2 anos, 3 meses, e você está do mesmo jeito de quando você se converteu, você está errado. Porque você tem que estar aqui querendo, vem como você está. Jesus mandou vir como você está, não importa como você está. Mas você está permanecendo como você veio? Não pode. Hoje, eu aprendi algumas coisas, né? E eu busco eu sou muito, né, muita bronca, né? O pastor me deu muita bronca. Mas foram essas broncas que forjaram, né, meu caráter, que forjaram, eu entendi isso. Ninguém gosta de receber bronca, eu não sou diferente. Mas tem uma palavra que nunca saiu do meu coração. O Pai corrige aquele que ama. Deus te deu um líder de célula, Deus te deu um discipulador para ajudar você passar pelo seu processo de espera e você simplesmente não quer ouvi-lo. Ou até escuta, mas fica com a cara desse tamanho, porque você obedeceu, mas você já rejeitou no seu coração. Está errado do mesmo jeito. Porque, queridos, eu não faço nada pelo Douglas e pela Júlia, pelo pastor Alan e pela pastora Adriana. Eu passo porque, primeiramente, eu amei Jesus. E por eu amar eles, eu entendi que a obediência, ela gera bênção e ela me faz chegar mais rápido no meu propósito. Existe um propósito para a sua vida. Você não foi chamado somente para ficar sentado aqui no banco de braço cruzado e dormindo, porque tem muita gente, né, que deixa de dormir em casa e vem dormir no culto. É melhor dormir em casa, na sua cama, confortável. Você não foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para ir muito além. Mas até quando você vai deixar o seu tempo determinar o tempo que era para ser de Deus? A sua alma cumprir aquilo que não era para fazer, porque você está ansioso, porque você está com pressa, porque você não quer abrir mão. Viver o tempo de Deus é abrir mão das suas vontades, né? É abrir mão. Ontem nós tivemos uma reunião e foi o dia todo. E o paizão, né, acabou esquecendo de falar com a gente. Nós tínhamos um compromisso, mas eu decidi viver o tempo de Deus, a vontade de Deus. O que eu fiz? Eu desmarquei meu compromisso, porque a minha prioridade era estar lá. Era importante o outro compromisso? Claro que era. Fiz todos os trâmites, arrumei. E, enfim, e foi tudo isso na minha vida. E o Senhor falou que eu ia sempre trabalhar com criança. E eu teve uma época da minha vida que eu não quis. Eu simplesmente a abandonei. E quando foi feito, né, a proposta da área, eu não queria ser supervisora de área. Eu não me sentia digna de ser supervisora de área. Eu falava, tem muitas pessoas melhores do que eu. Né? Tem muitas pessoas. Mas tinha chegado o meu tempo.
chegou o meu tempo. Tem muitas pessoas melhores do que eu, que fariam muito melhores do que eu, mas chegou o meu tempo. E mesmo nas minhas limitações, porque eu falho muito, meu Deus, né? Eu substituí a pastora, queridos. Então imagina, né? Muitas coisas que ela faz melhor do que eu, mas tem muitas coisas que eu também faço melhor do que ela. E aí a gente se completa. Eu aprendo muito. E eu sei que eu tenho muitas coisas errando com pegadas. Eu não faço tanta reunião do jeito que a gente fazia antes. E tem tantas outras coisas que o Senhor está me ensinando. Mas eu vou parar? Você vai parar? Porque está doendo? É difícil a gente ouvir algumas coisas. Você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo. Mas eu vou parar porque eu tenho um alvo. E eu preciso alcançar esse alvo. E para alcançar esse alvo, nem sempre vai ser tudo muito bom. Nem sempre você vai ser uma grande líder da nossa igreja. Legal. Mas para você ser uma grande líder, você tem grandes renúncias. Né? Aí você chega. Muitas pessoas falaram: o casamento da Maria foi isso, foi aquilo. Beleza. Mas para um trigo morrer, para um trigo nascer, outro precisa morrer. Eu não fui o casal do romance real, mas a igreja aprendeu comigo. Então, para os outros casais nascerem, eu e o Ader precisamos morrer. Então hoje nós temos na nossa igreja exemplos muitos que fizeram na íntegra o romance real, e sigo deles. Só que eu também precisava passar, porque quantos casais vão vir do mundo namorando e eles precisam ver que tem jeito, né? Tem jeito, tem como você viver em santidade. Eu não vou me alongar mais, né? E existem benefícios de nós esperarmos em Deus, né? E um desses é a fé. Quando nós esperamos em Deus, nós crescemos em fé, né? Nós crescemos em fé, igual com o louvor que a pastora Juliana, né? Nós andamos pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Por isso, eu esqueci o resto. Mas esse louvor, eu escuto ele muito, quase todo dia. E meus vizinhos não aguentam mais, né? Quando um louvor fala assim comigo, eu escuto bastante. E a sua fé aumenta. Quando eu comecei, eu não tinha fé para certas coisas, mas o meu processo, o processo que eu precisei passar, o processo que muitos homens de Deus da Bíblia precisou passar, muitos de vocês vão passar e estão passando, meus pastores passaram, meus discipuladores passaram. Existe um processo. E muitas vezes esse processo não é fácil, mas existe benefícios, e um deles é a fé. Um outro, queridos, é por fé. Me diz uma pessoa que paga aluguel viver com R$800. Me diz. Meu marido, ele não era acomodado, tá bom? Ele não ficava sentado esperando eu trabalhar. Ele foi vender coxinha na rua com faculdade. Foi vender coxinha na rua, foi vender água, foi lavar carro. Foi pegar uns negócios lá que eu esqueci o nome, que trabalhava o dia todo. Mal ganhava o almoço. Mas foi. Então, viver em fé foi um processo. Hoje ele trabalha numa empresa top. Eu falo que por mim, Jesus pode voltar com ele lá dentro. Por mim, ele não sai. Mas foi um processo para conquistar esse emprego. E precisa da paciência. Um dos benefícios que nós aprendemos quando nós temos fé, quando nós esperamos o tempo de Deus, é a paciência. O Senhor nos ensina a ser paciente. Porque foram 6 anos esperando até uma promessa da minha vida se cumprir. Foram 8 anos esperando até eu me tornar supervisora diária. Você está entendendo? Quando eu queria muito ser líder de célula. Muito. Eu fui uma das primeiras líderes de célula solteira. Eu fui a primeira supervisora a solteira. Eu queria muito ser essas coisas, mas teve um processo. Eu tive que esperar. Eu não me tornei líder. Coloca lá líder. Eu tive um processo de obediência, de santidade, de renúncia, de amor, de evangelho. Eu não fui líder depois que eu fui ungida. Eu fui ungida porque eu já era líder. Você está entendendo?
trazia pessoas para minha célula, eu cuidava, eu fazia festa do pijama com as adolescentes, com os jovens, ia assistir filme, pagava muita. Chegou uma mocinha uma vez com cabelo bem difícil. Eu lembro que eu desempregada, eu falei, vai lá na pastora Aline e faz o cabelo. Queridos, eu me rebolei para conseguir esse dinheiro, mas o quê? Eu paguei, a menina ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Foram situações, eu estou falando de mim porque eu que estou com o microfone na mão, mas tem muitas outras situações. E eu tenho um alvo, e eu vou passar por tantos outros processos. Você tem um alvo. Nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a palavra está falando para a gente ir, não para a gente ficar parado. Ah, Maria, agora eu estou em casa, como eu vou? Vai fazer visita pessoal, até agora eu não vi proibindo. Vai fazer, né, pelo Zoom. Eu fiz um discipulado sexta-feira pelo Zoom. Eu vou parar? Vamos parar? Não temos que parar. Fácil não é. Não é fácil. Ah, queridos, não é fácil. Tem dias que a gente quer chutar tem dias que a gente não está bem. Tem dias que nós não estamos bem. Tem dias que é difícil. Eu tive que pedir perdão para o irmão, que ele não gostou do jeito que eu acabei pegando na filha dele. Eu fiquei muito mal porque eu errei isso. Gente, eu pedi perdão para o irmão e eu chorava. Eu falava para meu marido, por que eu fui errar? Como assim eu errei? Eu sou professora, eu não faço isso na escola que eu trabalho. Não foi de maldade, mas foi eu precisava passar por aquilo. E aí a minha alma queria falar, viu? Você não é líder, você não tinha que ser líder. Aí eu tive que calar minha alma. Um erro não pode anular as coisas que Deus tem para mim e das coisas que eu conquistei. Não pode. Só que a minha alma, ela queria. Tá. Desiste, você não é isso, você não é aquilo. Não, eu falei não. Pode parar, vamos, né? Erramos, vamos se corrigir, não vamos errar de novo. E aí vai acontecer. Então, e também nos dá coragem. Um dos benefícios que nós temos com a nossa espera é a coragem. A coragem de muitas vezes errar e falar assim, eu reconheço que eu errei. Eu reconheci que eu errei com o irmão. Eu não deveria ter feito isso. Eu tive que ter coragem para ir pedir perdão, tive que ter coragem para mudar. Para não repetir mais esse erro. Eu não sei se você talvez deixou o Cronos comandar a sua vida, que é o seu tempo. Mas ainda dá tempo de você viver o Kairos de Deus. Ainda dá tempo de você viver, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de se levantar e falar assim, eu parei. Igual eu fiz. No primeiro relíder, marcou a minha vida aquele primeiro relíder. Porque o Senhor falou claramente porque eu tinha abandonado as crianças. E eu passei 4 anos, eu sentei, peguei a pastora, eu falei, Deus falou isso comigo. Foi por causa desse motivo, foi por causa da minha alma. Eu me senti rejeitada, e foram muitas situações. E eu tive que ter coragem para falar das minhas falhas e falar assim, vamos para cima, né? Ainda demorei um pouquinho, né? Depois para ir para cima mesmo, né? E foram muitas outras situações. E a outra coisa, que o tempo da espera é forjar o nosso caráter. O Senhor, esse tempo que o Senhor quer para você alcançar aquilo que você tem, Ele quer forjar o seu caráter. Ele me amadureceu. Ele me ensinou a ter identidade. Porque eu era uma pessoa totalmente sem identidade. Eu sei que eu tenho uma promessa. E eu nunca falaria disso. Porque eu não tinha identidade. Eu não tinha caráter. Eu era volúvel. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal. Hoje eu estou extremamente feliz. Mas amanhã uma situação me parava. E tantas outras coisas que o Senhor teve que forjar o meu caráter. E não foi fácil, viu? A Júlia que o diga, coitada. E a pastora, o pastor, pessoas que me acompanharam, eles que o digam, tanto, né? Difícil, né? Mas forjou e vai forjar ainda. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso ter mais caráter. Mas o benefício da espera, ele ajuda você a forjar o seu caráter. Ajuda você a saber quem você é em Jesus. Não é porque uma pessoa está falando isso ou porque outra pessoa está falando aquilo. Ele te ajuda a cumprir aquilo que você tem para fazer. E Ele ajuda você a ter o caráter de Cristo. Porque não é o caráter de qualquer pessoa, é o caráter de Cristo.
e ele amadurece. O Senhor, um outro benefício da espera é o amadurecimento. Hoje tem coisas que eu estou esperando que eu estou bem mais amadurecida do que antes. Antes eu esperava ainda ansiosa, ainda querendo que as coisas acontecessem, mas não. Hoje eu já espero na paciência. Às vezes, né, a nossa alma vem, a gente tem um discipulador para isso, que a gente chega e fala, ó, minha alma está isso. E tem muitas outras coisas, né? E em Salmos 27:14 fala: espera no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. E eu quero me encerrar falando isso, né? E falando também que está escrito em Hebreus 11:1, que fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, o que eu tenho aqui para passar para vocês era isso. O Senhor falou somente isso ao meu coração. Ele falou muitas outras coisas, mas eu creio que para este tempo é isso. O que você vai fazer enquanto você está esperando? Não fique sentada, arregace suas mangas. Vai aprender, vai estudar, vem pro ENFA. Ah, eu tenho que começar da salinha lá. Começa, queridos, eu também tive que começar por lá. E tive que fazer tudo de novo. E hoje eu estou fazendo um curso que eu fiz há anos atrás, que eu ia caminhando. E o Senhor deu a direção. Quem se formou lá em 2011 é para fazer de novo. Estou eu lá na aula fazendo de novo. E isso vai ser constante a nossa espera. Sabe, a igreja está precisando de trabalhadores. A seara é grande, nós temos trabalhadores. Mas nós precisamos que você venha, que você queira, que você se apaixone. Se apaixone por Cristo. Porque quando nós estamos apaixonados por Cristo, não importa se eu estou fazendo uma peça de teatro e todo mundo me vendo, ou se eu estou lavando a igreja aqui dia de sexta-feira e ninguém me vê. Porque eu não faço para que os outros vejam. Eu faço porque eu amo a Jesus. Maria, quero viver o Kairos de Deus. O que eu faço? Seja fiel. Comece a ser fiel na célula. Pare de inventar desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Pare de inventar desculpas para você viver no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Queria que você colocasse uma mão no seu coração e a outra você levantasse aos céus. Amém? Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por este tempo que nós tivemos. Senhor, obrigada por todas as nossas lutas, porque foram essas lutas que forjou quem nós somos hoje, o nosso caráter, quem eu sou hoje, o meu caráter. E eu sei que será esse tempo de espera que forjará tantas outras situações na minha vida. Pai, a tua palavra deixa claro que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. E eu quero declarar que será assim na vida dos meus irmãos. Espírito Santo, os teus filhos irão esperar. Eles viverão o Kairos do Senhor, mas enquanto eles estão esperando, eles irão trabalhar. Enquanto eles estão esperando, Senhor, eles irão aprender mais de Ti. Eles serão mais parecidos contigo. Senhor, enquanto nós esperamos, nós nos apaixonaremos mais pela Tua casa, pela Tua obra. Senhor, nós ganharemos outras vidas enquanto nós estamos esperando, Senhor. Ah, Jesus, e a nossa maior espera é quando nós estivermos lá na glória, quando nós estivermos contigo, Jesus, e nós podemos te adorar, onde não haverá mais dores, não haverá mais choro, e nós veremos lá que valeu a pena esperar. Mas, Senhor, enquanto nós esperamos chegar esse dia, nós vamos arrastar outras pessoas conosco. Senhor, então traz em nós esse coração, Senhor, intercessor. Este coração, Espírito Santo, enquanto nós esperamos alcançar aquilo que nós temos que alcançar na terra, ou quando nós esperamos aquilo que nós iremos alcançar lá na glória, nós traremos mais pessoas, nós iremos evangelizar, nós vamos aprender a ter coragem, ter ousadia. Nós não subiremos antes de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Senhor, não será o medo que irá nos
de esperarmos em Ti. Não será o medo, Espírito Santo, que vai nos parar. Não, Pai, nós vamos. Nós iremos cumprir aquilo que o Senhor chamou para nós cumprirmos. Enquanto nós esperamos, Senhor, nós iremos trabalhar. Ah, Jesus, eu consigo ver, Senhor, esses meus irmãos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor chamou. Senhor, o Senhor vai trazer outros campos, o Senhor prometeu, e vai sair aqui, essas vidas vão sair aqui dos meus irmãos. Espírito Santo, eu creio que essa igreja irá alcançar as promessas que o Senhor prometeu. A nossa igreja, a nossa família irá alcançar. Mas porque nós aqui hoje nos levantamos e vamos nos mexer, e nós iremos andar conforme a nuvem está andando, e não serão as incertezas da vida, não serão os medos, a falta de coragem, a falta de fé que vai nos impedir. Então, Espírito Santo, faça em nós, em nome de Jesus, em nome de